entenda que vai ter situações que você está passando nesse momento por uma crise, todos nós estamos, mas porém, depois que isso tudo passar, você pode ter grandes oportunidades. Por quê? Porque nesse tempo de quarentena, você produziu, você teve produtividade, você teve crescimento, você teve amadurecimento. Né? Então, isso é o interessante dessa história, o fantástico dessa história, é que quando ele se viu comendo comidas de porcos, ele pensou, poxa vida, os servos do meu pai estão vivendo melhor do que eu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz com a fortuna que o meu pai me deu, que meu pai me presenteou? Eu coloquei tudo fora, ele caiu em si. E quando ele voltou, entenda que você é filho, você não é servo. Filho é para sempre filho. Filho não é uma vez filho e quando ele sai, ele não é mais filho. Filho é para sempre filho. Então, ele foi filho, ele saiu, ele gastou a sua fortuna e ele voltou, ele poderia voltar e o seu pai dizia assim para ele, você volta, mas agora você volta com uma condição, como servo. Mas uma vez filho, para sempre filho. Nunca você será servo se você é filho de Deus. Amém. Se você é para sempre filho. Então creia nessa palavra, que quando toda essa tempestade passar, né, nós não queremos estar aqui como os bons samaritanos. De repente você vai se questionar nesse momento, mas como assim? Como eu posso ver oportunidade numa situação como essa? Né? Assim como José. José, governador, foi nomeado, foi titulado, foi reconhecido como governador do Egito, mas olha quem era José, olha o que ele fez na prisão. Ele ficou preso 13 anos e mesmo assim Deus o promoveu, Deus usou aquele rei para nomear, para titular ele. Então no meio da crise, ele teve oportunidades. Deus honrou José, pastora, porque ele estava preparado, gente, né? Ele estava preparado. E quem é que está desesperado agora no meio da crise? Quem não está preparado. Que quem está preparado não está desesperado. Em meio à crise, quem tem dinheiro vai ter mais dinheiro. E quem tem pouco vai ter menos ainda. Então agora não é questão de fé, é questão de credo. É questão de estar bem planejado. Se José foi colocado, Deus deu uma unção de governo para ele no Egito, foi porque ele estava preparado, gente. José não caiu de paraquedas lá no Egito. Aí o rei achou ele bonitinho. Não, tu vai ser o meu governador, não. Ele estava preparado. Sabe por que muitas pessoas às vezes não conseguem alcançar os seus sonhos? Eu vejo que muitas coisas estou conquistando agora, depois de 45 anos de idade, porque só agora eu estou capacitado para isso. Então, de repente, tem algumas coisas que você não está alcançando. E não é porque não é o momento, é porque você não está capacitado de repente. Sabe que não é hora de você se capacitar, de você se preparar? Se aprimorar. E olha só, se aprimorar. E olha só, hoje é mais uma crise. Quem você é? Quem é a pessoa que você é hoje? As crises que você passou durante a sua vida formaram a pessoa que você é hoje. Você é o grande homem que você é hoje pelas crises que você passou. Você é a grande mulher hoje pelas crises que você passou, minha irmã. Então as crises formaram e estruturaram a pessoa que você é hoje. Então essa crise, esse momento que a gente está passando, vai ser mais um item para fortalecer o teu caráter. Não é para te derrubar. Exatamente. Mas é para te dar uma unção de governo. Quando a Bíblia fala que Deus deu uma unção de governo para José, pastora, Deus está dizendo para a gente que ele nos dá essa unção de governo. O que é unção de governo? É mudar geografias. É mudar no lugar onde você está, onde você pôr a planta do vosso pé, será bendito. Ou seja, onde você for, Deus vai te abençoar. Agora acabou a quarentena, você vai abrir eu fui dispensado. Que legal que você foi dispensado. Está na hora de você abrir tua empresa, querido. Então, mas eu não tenho dinheiro, você não precisa de dinheiro, você precisa de fé, você precisa de ousadia. Atitude. Como esse menino, quando ele caiu em si, ele planejou uma ação. Ele saiu da sua zona de conforto. Saiu da zona de conforto. Será que essa crise não está te dando um pontapézinho nas costas, dizendo, ei, tá na hora de sair do sofá, tá na hora de planejar, tá na hora de correr atrás? Eu já vai pensar assim, mas como correr atrás? Se não pode sair de casa. Exatamente. As pessoas que mais têm sucesso não são as que ficam trabalhando 20 horas por dia, são as que pensam mais.
Entendeu? Planejamento, né? Planejamento. Esse momento de quarentena é um momento de planejamento, além de ser um momento de reflexão, além de ser um momento de você se conhecer a si mesmo. Porque veja bem, o interessante dessa história é que a crise revela o caráter. A crise é que revela o seu caráter. É a crise que vai espremer o seu melhor ou o seu pior. Então não vai resolver de nada, a solução não é você ficar em casa 40 dias murmurando, reclamando ou questionando a Deus por causa desse vírus. E sim, você encontrar soluções para que possam te ajudar após essa quarentena. É você fazer planejamentos para que você possa passar por isso com mais alegria, que você possa passar por essa situação, por esse momento delicado com mais fé. Né, que esse momento difícil venha fortalecer a tua fé, que você possa aproveitar, tirar bom proveito desse momento para que você deseje conhecer mais a pessoa de Deus, a essência de Deus, quem é a pessoa de Deus, qual é a identidade de Deus. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero verdadeiramente poder também testemunhar e viver de milagres, como muitos relatos que a Bíblia conta de homens que viveram de milagres divinos de Deus. Então agora é realmente um momento de planejamento. Verdade. É um momento de reflexão, é um momento de você ter tempo em qualidade com a sua família. De repente, há quanto tempo você já não tinha mais tempo para o seu cônjuge? Há quanto tempo você já não tinha mais tempo para os seus filhos? Há quanto tempo você já não tinha mais tempo para uma leitura profunda, para um aprendizado mais profundo? Há quanto tempo você já não fazia mais um culto dentro da sua casa, reunindo a sua família, compartilhando uma palavra de Deus com a sua família? Há quanto tempo, de repente, você já não orava mais na sua casa, não orava mais no seu quarto, no seu secreto? Então agora é um momento de realmente nós nos redescobrirmos. Então o interessante dessa história é que a crise revelou o caráter de José. Ao invés dele de ficar preso, como ele ficou 13 anos, ele podia ficar 13 anos reclamando, porque José não cometeu nada que o colocasse ele no Egito. José não cometeu nenhum erro que o colocasse dentro de uma prisão. Ele foi preso injustamente. Mas quando ele ficou preso, ele não ficou reclamando, ele ficou encontrando soluções, ele ficou pensando em estratégias. E aí, no meio daquela crise, quando o Egito passou pela fome, pela escassez, e aí o rei não tinha mais ninguém, aí veio José, que interpretou o sonho, e ali José teve uma oportunidade no meio da crise, ele estava preparado. Tu vê que as prisões de José levou ele a um nível tão alto. O pastor Eliseu tá na página, tu pode participar junto se tu quiser, pastor Eliseu. Só dá um clique aí no ao vivo. Ele estando na prisão, pastora, estando nos fundos de posse, eu creio que o nível de intimidade dele foi tão grande, que Deus começou a dar esta direção de revelações. O que fez ele subir a um nível... E autoridade de governo, né? O que fez ele subir a um nível tão alto? Foi a intimidade dele. Então, as prisões, os fundos de posse, já que a gente embutiu o José na história do filho pródigo aqui, o que as prisões, os fundos de postos fizeram? O que as crises de José fizeram? Trouxeram para ele um alto nível de intimidade. E esse alto nível de intimidade gerou uma oportunidade. E nessa oportunidade, José estava completamente preparado. Quando a oportunidade chegou, ele estava preparado. Ou seja, José, ele não só esperou a oportunidade, né? Ele provocou uma oportunidade. Olha que interessante isso. Ele não só esperou a oportunidade, ele provocou uma oportunidade. E quando, naquele exato momento, Deus começou a usar ele, por quê? Porque ele teve uma série de crises na vida dele que o levaram à intimidade. O que nós estamos falando com várias pessoas. Desde as crises existenciais, Desde as crises existenciais. O que nós estamos falando com várias pessoas é que Deus está olhando para a terra e está dando uma sacudida na terra assim, dizendo para todo mundo o seguinte: voltem para suas casas, voltem para suas famílias, porque quando a família se estabelecer, quando a família voltar às suas raízes, quando nós nos reestruturarmos na família, a gente vence tudo lá fora. É o momento de Deus restabelecer lares, né? Muitas coisas haviam se perdido.